Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Horizonte. Hoje o episódio é especial em um país onde, segundo o IBGE, menos de 40% das empresas sobrevivem além de 5 anos e quase 80% fecham antes de completar 10. Nós encontramos aqui em Rolândia uma instituição que celebra 20 anos de história, que é motivo de muita festa e de muita inspiração. A Dani e a Juliana são irmãs e são gestoras da Escola Aquarela de Rolândia, que desde 2005 acolhe bebês de apenas 4 anos, 4 meses, até alunos do 9º ano. Uma escola que vai muito além das salas de aula, com parque, quadra coberta, sala de música, recursos tecnológicos, é bilíngue, tem inclusão para alunos com mobilidade reduzida e ainda mantém práticas de sustentabilidade. Este ano elas deram um salto, um grande passo. Instalaram a tela interativa, trazendo interatividade e novas formas de engajamento para uma geração que já nasce conectada, já nasce com a telinha na mão, né? Em tempos desafiadores para a educação, elas mostram que é possível inovar sem perder o carinho e a essência. E é essa história que nós vamos conhecer agora. Bem-vindas, Juliana, Dani, Duda. Muito obrigada por vocês estarem aqui no podcast e vão contar essa história para nós. E como que foi, Dani? Como que foi que vocês começaram a escola? Quem inspirou? Oi, boa tarde. Foi a Ju que inspirou. Eu já trabalho na área de educação há uns 28 anos. Você já era professora? Já era professora. Uhum. A Ju começou depois e aí ela saiu do emprego e ficou sabendo que tinha uma escola vendendo aqui em Rolândia. Aí ela chegou para mim, vamos comprar? Eu falei, ai, será? 6 anos já trabalhando numa empresa, né? Aí... Você trabalhava numa escola particular? Numa escola particular. Uhum. Numa escola particular, trabalhava o dia todo. Com crianças? Com crianças. Com crianças pequenas? Isso. Pequenininho. Professora infantil 2, 3, 4, 5. E aí Passei a Ju... por toda a faixa etária. E aí a Ju encarou com você? Aí fomos. Bora lá. Bora lá. Estamos até hoje, 20 anos. 20 anos, gente. Quando eu vi essa estatística aqui, 80% não chega a 10 anos. Né? Então, vocês estão dentro de uma faixa muito pequena, de 20% de empresas no Brasil, né, que chegam aos 20 anos. Eu acho isso sensacional. E você, Ju, daí encarou com a sua irmã e vamos. Gente, boa tarde. Obrigada, Marilda, pelo convite. A gente está Imagina. muito feliz, né, Dani? Eu trabalhei numa escola, onde foi meu primeiro emprego, substituindo uma professora de licença maternidade. Aí venceu a licença e, como a Dani falou, fiquei sabendo. Eu falei, Dani, vamos. E aí chegamos na minha avó, que sempre apaixonada pela educação também, para ela ajudar e a gente encarou comprar Sua avó a escola. era professora? Minha avó era professora de matemática. Então, vocês estão ali, a avó, a filha, a neta. Que legal. Ela lecionava lá no sítio. Bandeirantes. No Bandeirantes. No sítio, na colônia, como que fala? Ali perto do Vanzela, subindo. Na época que as salas de aula eram cada fila uma série, né? Isso. Que não tinha... E era a partir de 7 anos, né? Antes de 7 anos, ninguém ia para a escola também, né? E hoje é de 4 meses. Detalhista e apoiou esse nosso sonho. Né? A gente começou lá na Castro Alves. Era uma 19 casa. alunos. Tínhamos 19 alunos quando nós compramos. E nós fazíamos tudo lá, reformamos e foi aonde tudo começou. O nosso sonho, né, pela educação. Que legal, que bonito isso. Hoje em dia a gente percebe que assim, as crianças estão com o mundo nas mãos, né? A maioria das crianças, eu acredito, da idade que vocês atendem lá, tem um celular. Então, a concorrência, hoje, para quem educa, né, para quem está nesse ramo, a concorrência com a telinha é bem grande, né? É bem desafiador. E aí foi que vocês lançaram a tela. Como que surgiu? Como que apareceu? Conta a história da tela interativa na aquarela para nós. Então, cada ano que passa, a gente tenta acompanhar, né? Porque as crianças, elas estão vindo de uma maneira, cada ano diferente.
E é Uhum. uma concorrência muito grande mesmo, essas É. telinhas aí. E então, cada ano a gente tenta inovar. Como nós estamos com o Fundamental 2, o Mauro, que é do nosso escritório, né? Ele foi numa reunião e viu essa tela e mandou para mim. Ju, vamos colocar pro ano que vem e tal? Conversamos. Era um sonho, na verdade, né? Uhum. E depois do meio do ano, eu falei, vamos começar a divulgar essa tela pro ano que vem a partir do Fundamental 2, que sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E aí a gente conseguiu colocar para agora, né, a tela. Então veio mais para essa ideia era para o ano que vem, mas para inovar. Foi E mais rápido do que vocês imaginavam. muito mais rápido, porque para o ano que vem ainda era um projeto, né? E aí de repente Tá lá a telona na sala de aula, achei um nas duas espetáculo aquela salas, tela. e ela é muito interativa, os alunos conseguem, a gente consegue prender mais a atenção deles, né? Como que está sendo a Ixi, agora deu ruim. Receptividade dos alunos nas aulas que vocês usam? Porque usam em todas as aulas. Todas Em as todas aulas. as matérias usa a Todas. tela. Uhum. Tudo. É melhor, porque assim, hoje a gente pensa, eles têm tudo muito rápido. Tudo né? na mão. E se a internet está devagar, meu Deus, né? E fica a criança nervosa. Então, assim, a resposta é muito rápida. Então, a tela, ela consegue, ao mesmo tempo, trazer essa resposta para nós, fazer com que eles pensem. Então, vamos lá, numa aula de ciências, um exemplo, ou até a gente abriu agora, o vídeo tinha lá pesquisando, a gente usa o YouTube, então a gente tenta usar tudo a favor da educação, com uma resposta mais rápida para eles, mas ao mesmo tempo eles sabem que essa geração, essa internet pode ser usada ao nosso favor. Os alunos estão mais motivados nas aulas, mais engajados. Estão. Porque assim, diante de tudo que a gente vê, de tela, de que as crianças têm tudo na mão, todas as informações, e de um tudo, né? De vídeo, dos vídeos que são rapidinhos, prender a atenção de uma criança dentro de uma sala com um livro que quase eles não gostam mais de ler, é um desafio mesmo. É. Então, a tela, eu acredito que ele deve estar sendo mais... Eles estão participando mais da aula. Sim. E a Estão tela, mais acordados. e assim, a tela não é só essa parte da internet, ela tem o quadro também. Então, assim, o mesmo escrever com a caneta, eles querem. Né? Então, todos os dias, eles ainda Com a estão caneta encantados. lá na tela. Na tela, Vai escrever como lá quadro. na tela. Depois a gente vai colocar o vídeo para as crianças. Então, a aula ela se torna mais interativa também. Porque o aluno, hoje está muito difícil prender atenção. Vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar a forma de ensinar, vai ter que mudar, colocar a tecnologia mesmo, porque eles já vêm com alguns downloads, alguns arquivos instalados lá que nós não tivemos. Então, a adaptação de vocês para transformar a aula mais legal, né? Mais divertida, mais dinâmica, porque é tudo muito dinâmico hoje, né? Criança não tem ficar quietinho, não tem nada disso, mas é todo mundo ligado no 220, a não ser que esteja com a tela na mão. E aí, no lugar onde eles não estão com a tela, que é a escola, que vocês entraram com essa inovação, com esse recurso super legal, que eu achei, de que eu fui lá e fiquei apaixonada pela telona. E assisti uma aula lá. E assim, a gente... Vou numa bilíngue qualquer dia dessa. Vamos. Nessa do Fazer inglês, uma aula de Duda. inglês. Vou lá. E ela é... Não só a parte da internet, né? Porque a gente tem que usar isso. A gente fala assim, mas tela. Já usa tela em casa. Porque a gente sabe que hoje as crianças, se não estão na escola, estão na tela, né? Mas a escola não tá trazendo para esse lado. E sim, para mostrar para os nossos alunos como eles podem usar a tela. Sim, então, muito assim, importante, né? E Não foi precisa ficar só rolando feed a gente tinha essa de preocupação, aplicativo. né? Nós tínhamos essa preocupação de como que eles vão aceitar, como que os pais vão ver isso, a escola trazendo uma tela, mas não, ela veio realmente para somar e para mostrar que a gente pode sim usar ao nosso favor. Os pais já conhecem a tela. Conhecem, a gente fez uma reunião, foi até uma surpresa, as professoras todas empolgadas, as professoras estão encantadas. Eu imagino. Eu acho que deve ter sido um alívio para as professoras, né? Foi. É um recurso que vai prender. E para elas também deve ser muito interessante, né? Uma forma muito nova de A aula trabalhar. fica mais dinâmica, né? Ela fica...
e prender a atenção das crianças, né? Sim, Esse é o maior desafio. Porque hoje a na educação internet, hoje. a internet prende a atenção. Tem neurovendas, neuro não sei o quê. Tudo é para prender a nossa atenção, né? Não só das crianças, porque a gente também faz a nossa parte, né? A gente também fica. Tudo é para prender a nossa atenção. Então, fica mesmo a concorrência desleal dentro de uma sala de aula, tudo enfileiradinho, né? Com um livro, com a coisa, e a professora só falando. Então, eu acredito assim que isso daí vai, com certeza, fazer toda a diferença na formação dessas crianças. Então, Ju, você vai colocar o vídeo aí. E a Duda, bem-vinda, Duda. Que a gente não Obrigada, tinha é um te apresentado prazer ainda, estar né? aqui. A Duda que vai explicar para nós como que funciona a tela lá na escola. Então, a tela ela foi gravada por ela mesma. Eu gravei a tela, né? Esses aí são os aplicativos. Nós temos a plataforma da Ionica dentro, que são os livros que nós utilizamos, tanto do professor quanto do aluno. Então, eles estão digital aí. Todos os livros estão digitalizados, está tudo ali. Quer abrir tal página, vai Ele lá e abre. Tem como anotar no livro, tudo mais. Nós temos esse aí, é o nosso quadro, né? Tem como escolher o tema dele e a cor do fundo. Então, uma aula de matemática tem quadriculado. Esse aí, ele é pautado. As cores também. Eu, particularmente, gosto de usar o quadro branco. Mas aí, quem gosta de usar o quadro negro, né? Tem várias opções. A nossa caneta, ela tem 2 pontas. Então, a ponta fina e a ponta mais grossa. Aí, tem como você alternar as cores. E quando você escreve de um lado, ela sai uma cor. E quando escreve de outro, ela sai com uma outra cor. Temos as formas também, tem essas formas que já estão prontas. Então, no caso da setinha, aí você arrasta. A caneta, ela já aparece a forma. E também tem a opção da gente desenhar e ela arrumar. Igual desenha o círculo, ele vai deixar redondinho. Desenha triângulo, Vai fazer a forma correta. vai fazer a forma correta. Tem 1001 utilidades, né? Mas a gente fuça, ainda não aprendeu a usar tudo. Imagino. Daí tem as réguas, os transferidores, eles aumentam, diminuem, tem como você mudar, ajustar. Eu acho que só de estar mexendo, fazendo essas coisas aí, já prende a atenção dos alunos, né? Já deixa, já instiga a curiosidade deles né? com o que é possível ser feito com a tela. Mapa mental, aquele ali, as crianças gostam bastante. Temos a rede, que ela vira tipo um bloquinho de notas, também tem como colocar o post-it. E ele tem a escrita inteligente, então você coloca, ele reconhece o texto e já, para quem tem a letra mais, né? Você faz aí pra ficar bonitinho. Não podemos nem falar a letra de médico, porque agora os médicos fazem tudo no computador, né? Graças a Deus. Daí tem como dividir a tela em 2 partes, né? Então você coloca de um lado o que você quer, do outro. Aí excluiu, ela volta ao normal. Você duplica a tela, de um lado fica a aula que o professor está dando, que escreveu o quadro, e na outra parte a pesquisa que está sendo feita na internet. Isso. E daí ele tem uma setinha, aqui ele vai aparecer a setinha aqui no meio do X, tem como você inverter. E aumentar e diminuir também. Eu, às vezes, quero passar uma música para as crianças que eles gostam, eu deixo a parte do navegador pequena e a parte do quadro eu deixo maior para conseguir escrever. E também tem como entrar no navegador sozinho aí. Hoje as professoras estavam utilizando um quiz, então dá para colocar, daí tem o YouTube, tem como você pegar uma imagem. Caleidoscópio caseiro. As crianças fizeram, ficou muito legal. Que legal. E aí foi ensinando passo a passo. Quando que uma criança vai pegar um YouTube e pesquisar como fazer um caleidoscópio caseiro? Não vai. Não pensa, porque não aprendeu isso, né? Exatamente. Então, eu vejo assim, não aprendeu a fazer algo esse tipo de pesquisa, porque ficou muito automático ali no rolar a tela. Essa questão do que apareceu aí das notas, a gente salva as aulas para as crianças direto e vai direto pro Drive. Daí a gente tem o e-mail da escola e daí vai direto pro Drive. A criança que falta na aula, ela recebe a aula que foi dada em No casa. WhatsApp. No WhatsApp ou no e-mail, No e-mail. que daí vai direto a imagem da tela. O professor Qualidade consegue da tela. compartilhar a tela, uma Sim. revisão.
né? Eles estão tendo semana de prova essa semana. Então, o professor faz a revisão no quadro, o aluno tem que copiar, porque não substitui o papel, né? Essa tela não vai Sim. substituir. Ah, mas às vezes não deu Ele tempo, tem que ficou escrever. com alguma dúvida? Tem. O professor manda, ele coloca em compartilhar, manda no grupo e tá lá pro aluno terminar de copiar ou estudar, ou às vezes não copiou tudo. Então, a gente sempre compartilha. Quando o aluno falta, Uhum. aluno de inclusão, como nós trabalhamos com inclusão, né? Nós já Uhum. tínhamos uma aluna que a mãe já mandava o tablet para a escola e a gente já tirava foto do Entendi. quadro para ela, para a mãe poder copiar em casa, né? Ter esse suporte. A criança ficava na escola. Ela estuda Ela de estuda. manhã. Aí, Uhum. só Ia que para a escola. vai para a escola normal, só que como ela é uma aluna de inclusão, o copiar um pouquinho mais devagar. Então, o professor não deu tempo, Entendi. tirava foto, ela ia e copiava em casa. Agora a gente compartilha a tela. Então, assim, É. todos saem ganhando, né? Fica muito mais Porque- fácil para todo mundo. O que a gente A pega agilidade que dá na aula, né? E são Não, mas 45 minutos, né, as aulas. É. Então, passa muito É tempo. rápido. Isso que eu ia É falar, rápido. como é um tempo muito curto, às vezes não dá tempo de terminar o conteúdo, ou você passa uma atividade no quadro para as crianças, não dá tempo de terminar a copiar, porque daí tem essa troca de aula. É Uhum. interessante porque você consegue salvar a aula na pasta, a gente até deixou também para isso, e na próxima aula você não precisa escrever tudo de novo. Você já recapitula a página aí, ou até em questão de explicação, o quadro tem como você duplicar ele, então você copiou tudo na hora de explicar, você consegue voltar nas páginas. É bem Muito. interessante. É outro nível. É Sim. outro nível, né? É encantador para todo mundo, né? A educação infantil, nós não Agora vamos todas as colocar- salas querem. Todas. Tia, por que É. na nossa não? Calma. Na educação infantil a gente não pretende, né? Não, Porque são muito pequenos, Pretende né? fazer a sala de vídeo É. daí, né? fazer uma sala e aí eles vão lá para ter esse recurso, mas uma sala só. Mas do Fundamental 1 e 2, nós vamos estar colocando Ainda- a tela em todas as salas. Ótimo. E na tela dá para fazer também, que eu vi lá outro dia, corpo humano em 3D, né? Então, numa aula de ciências, corpo humano em 3D. Duda, nas aulas de inglês, como que você usa a tela? Então, E por que a escola é bilíngue? Como que foi que aconteceu isso? vou contar primeiro então a história e depois eu entro Tá ótimo, nessa conta a questão história. Na verdade, eu comecei, né? Primeiro na pandemia, trabalhar lá na escola, que daí eu... Então, você já tem bastante experiência Faz- como professora? Na época da pandemia, eu tava terminando o ensino médio, e daí eu tinha feito vestibular, passei na faculdade, só que não ia dar pra entrar. E daí eu sempre fui apaixonada por música. E eu entrei Uhum. Na verdade, é um curso de musicalização. Então, eu comecei a trabalhar em 2021 com musicalização. E daí, em 2022, 2023, a gente... 22. Aí a gente começou a escola bilíngue e foi onde eu entrei para coordenação. E hoje eu tô na coordenação e como professora de inglês da escola toda. Para Com- todas as salas, inclusive os grandão, Inclusive- sexto e sétimo. Inclusive os bebezinhos. A gente começa a aula de inglês lá no berçário. Os crianças de 4 meses. Eles falam que é TT em inglês. Já, I want to milk it, teacher. é, como- Que legal, gente. Eu acho que isso deve ser muito divertido. É muito fofinho, é uma delícia. Ai, Dá pros que pequenininhos, eles lindo. falam inglês, dá até dó de corrigir. Ai, tem que corrigir mesmo. Tem que corrigir, né? Não, a gente corrige, mas às português, vezes né? dá dó, né? Mas É. que falando, ai, mas Deve é ser muito bonitinho. bonitinho. Não, é uma gracinha. Como a gente colocou a tela para acompanhar essa evolução, né, das crianças, com o inglês foi praticamente a mesma coisa. Nós vivemos num mundo muito conectado, então hoje o inglês não é mais um diferencial, ele é essencial. Essencial. Hoje, quem não sabe falar inglês, Exatamente, quem Né, não sabe porque falar inglês, tudo de sistema, né? Tudo que se usa, tudo que a gente vai fazer de pesquisa, aplicativos, é muita coisa que precisa saber o inglês. talvez portas não seriam abertas para pessoas que Uhum. não falam inglês e para as pessoas que falam inglês, sim, né? Oportunidade. Sim. Muito... Um currículo de alguém que fala inglês e o de que não fala é muito diferente. Exatamente. Foi por isso, né, por viver nesse mundo que a gente decidiu implementar a escola bilíngue dentro da escola. E diferente do que muitos pensam, não é apenas a matéria em inglês. O inglês, ele traz diversos benefícios, né,
principalmente pelo fato do cérebro da criança receber informações e guardar informações com maior facilidade. Então, O HD dele está mais vazio exatamente, ainda. quanto Tá em mais novo, desenvolvimento, né? Sim. quanto mais novo você começa a aprender melhor, ele também ajuda em diversas coisas. A autoestima da criança, ajuda na comunicação. E daí o inglês, ele não vai virando aquela coisa maçante, ele vira parte da rotina da criança. Então, Faz parte do dia a dia dele dentro da escola, Isso, né? E todas as matérias? Na verdade, a gente tenta trazer lá pro 6º e 7º ano, a gente traz, então o nosso material ele trabalha com o CLIO, que a gente chama. Então, igual no 7º ano eu tava ensinando o corpo humano em inglês. Só que os pequenininhos a gente vai trabalhando mais aquelas palavrinhas básicas, por exemplo, como ir ao banheiro, ou escovar os dentes. Para sobreviver em algum lugar. Exatamente. É inglês. porque, na verdade, quando começa ali de pequenininho, a hora que eles chegam no 6º e 7º, Eles já eles já falam sabem. fluente, No né? 9º inglês. ano já é pra eles saírem já, a gente fala, né, que tem o English Score, como fluente, assim. Que legal. E daí, retomando, né, isso acaba facilitando muito a aprendizagem desde cedo. E também isso vem muito como a nossa missão como escola, que não é a gente preparar a criança para o ano seguinte, a gente quer preparar eles para o mundo. E Pra hoje, vida. exatamente, hoje é um mundo que exige comunicação, exige autonomia, e o inglês, desde cedo, desenvolve isso na criança. Né? Porque às vezes começa mais velho. Você é apaixonada por isso, né, Duda? Sou, desde pequenininha. Você cresceu ali na escola? Literalmente. Levava. Você não tinha ela quando começou a escola, né? Tinha. Já eu tinha ela? Maria. Aham. É. E ela ficava o dia todo comigo. E- Comigo com a Dani. E ficava lá dentro das salas e já fazia parte do. Fazia bagunça. Fazia Fazia bagunça, eu imagino. Porque estudava de manhã e à tarde, ficava na recreação, mas era o dia inteiro na nossa sala. Então, assim, a gente ia 7 horas pra escola e ia embora 6h30. Então, era praticamente até 12 horas 12 dentro da horas por escola. dia ali dentro. Almoçava lá, Almoçava fazia lá. tudo lá. Fazia tudo lá. Vocês têm as crianças que vão cedo e ainda hoje, Sim, né? aham. Que fazem as refeições, os Sim, lanches, temos. tudo lá. Tem a cantina, nossa, fui lá outro dia, que cheiro gostoso. A Tava cantina da aquela tia até Lia. engraçado. Da tia Ali. Que algumas pessoas falam assim, Duda, mas você chama tal professor de tia. Você não é muito velha pra isso? Eu falo porque como eu fui criado lá dentro, realmente Elas eram são tias as pra mim. tias, é. Ficava numa sala, ia almoçar na casa de outra, aí, sabe, acaba Era sua criando família essa... mesmo. Exatamente, É. eu passava mais tempo na escola, né? Então, são tudo tias pra mim. A tia Beth, a tia Maria, né? Tem professores que estão lá há mais tempo. Acabam virando tias E, mesmo. na verdade, a nossa escola, por ser uma escola familiar, né, a gente tenta Uhum. trazer isso. Então, tá Sim. todo mundo ali. Todo né? mundo faz parte do mesmo Faz, grupo a grande. Maria, até o meu esposo, o meu filho, tudo que tem, a gente tá junto. Teve Dia dos Pais, agora tava todo mundo lá. Os filhos Uhum. da Dani, minha mãe. Então, a gente tenta trazer mostrar realmente, Sim. a escola é uma escola familiar, mas a gente vive isso também, né? Até um momento marcante na minha vida, que foi quando eu passei no vestibular da UEL. Acho que a gente celebrou todo mundo lá na escola, né? As professoras, Ah, porque eu todas me imagino. viram crescer. Todo mundo viu. Então, era todo mundo é. me ajudando. Quando eu fui apresentar meu TCC também, eu falo, então, a escola é a minha segunda casa, Por literalmente. acaso você se formou em pedagogia? Me formei. Por um Entendo. acaso, assim. Entendo. Pedagogia em inglês. Ô Ju, e a gente estava conversando, você tem projeto de empreendedorismo, a matéria, né? É. o projeto que é do Léo Freiman, o OPEE. Esse projeto é validado já há mais de 20 anos, projeto de vida. É. Como que é isso? Então, quando nós fomos apresentados a FTD para nós, eles vieram com o material junto do Léo. E logo antes da gente fechar com a FTD, nós fomos num curso com ele lá no Marista, né, Dani? Marista. E nós já ficamos encantadas ali pelo método de trabalho dele. Ele é um psicoterapeuta, educador, e ele traz muito o que a nossa escola acredita e faz, né? Então, a gente começou ali a trabalhar com os pequenos, porque essa aula tem desde o infantil 4 até o 3º do médio, né? Quem tem as escolas que têm o ensino médio. Então, nós começamos ali. Aí, eu me formei, né? Fiz o curso, a Dani e algumas outras professoras. E a gente começou a trabalhar a OPE. Ela é
às vezes fala assim, é só o empreendedorismo? Não. Não é, pelo que eu andei pesquisando, não é só isso. Na Eu fiquei verdade, encantada. todo o material dele, ele traz primeiro, lá no primeiro semestre, vamos trabalhar as emoções. Agora, eu dou aula para o 6º e 7º, trouxe material aqui. Primeiro vai trabalhar o que eles querem. A gente entrou em Esse profissões material agora. é do Léo. Esse é do Léo. Olha, mostra lá. Olha lá que Material bonita do capa. Léo. Esse aqui é do 7º Projeto de ano. vida e atitude empreendedora. Então, ali no Legal. primeiro semestre, nós trabalhamos bastante as emoções deles, o autoconhecimento, porque a gente já começa a trabalhar profissões com eles, né? Mas esse trabalho é feito lá desde os pequenininhos. Então... Para perceber qual que é a habilidade natural da área, criança, né? Porque se eles não se conhecerem e não Uhum. aprender a ver o que gosta e o que não gosta, Sim. provavelmente nós não vamos ter bons profissionais. satisfeitos com o que Isso. fazem, felizes Porque com muitos com o que ainda fazem. falam, o que você quer ser? Quero ganhar dinheiro. Uhum. Então, lógico, todo mundo quer. Nós Até eu que sou mais precisamos, boba. né? Mas eu falo para eles muito que, além disso, a gente tem que fazer com amor. Sim. Porque eu vejo por nós somos apaixonadas pela educação. E eu vejo assim, quando a pessoa faz aquilo que gosta, o resultado nem chega a ser um trabalho, não é aquela coisa maçante. E descobrir aquilo que é aptidão natural, não precisando desenvolver outras, trabalhando naquilo que a gente tem os nossos pontos fortes, é muito mais fácil. É muito mais fácil alguém que gosta de música trabalhar com música do que se você tivesse que trabalhar com engenharia, por exemplo. Né? Então, o resultado é essa alegria que ela comunica aqui, que ela fala super bem e é apaixonada, né, pelo inglês e pela música, enfim, faz toda a diferença se saber quem é. E é interessante também porque, igual a gente estava falando sobre o mundo hoje ser muito tecnológico, hoje em dia as crianças se inspiram muito nesse pessoal que trabalha com a internet. Só que eles estão sempre felizes, então acaba para eles sendo um pouco difícil assim, nossa, eu não posso estar triste. Então eles têm essa dificuldade em reconhecer a emoção, não sabe quando tá triste, não sabe quando tá bravo, não sabe expressar. E é o que você falou, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas será que vale a pena você trabalhar pelo dinheiro e não trabalhar com o que você ama? A vida é muito curta. É muito curta, a gente não vive, não é vida. Trabalhar com o que a gente gosta faz toda a diferença, toda a diferença. Até na aula retrasada, eu dei para eles um trabalhinho, a profissão que eles se imaginavam daqui 30 anos, daqui 20 anos, né? Com 30 anos de idade. E muitos não sabiam me responder. Outros já foram... Isso na idade, essa aula é para que idade? 12, 13 anos, 7º ano. Isso. 7º. As crianças que completam 13 anos. Não dá pra... cedo, né? É cedo ainda, cedo, né? mas a gente já tem que começar a construir, né? Tem, porque eu trabalho muito com eles a questão de se conhecerem. Então, assim, como que a gente vai saber cuidar de um dinheiro se você não sabe o seu limite? Então, esse material, ele trabalha um todo. Né? Nós somos apaixonados por esse material, acho que faz toda a diferença, né? Eu entro uma vez por semana. A aula é uma vez por semana. Isso, a Dani entra no Infantil 4 e 5. Também uma vez por semana. E muitas vezes a gente fala assim, é a única aula que não tem prova, que não tem aquela cobrança. Então, às vezes fala, vai vir a aula de OPE. E hoje não, eles falam, nossa tia, não vejo a hora de ter a sua aula também. Porque lá a gente fala de tudo um pouco. Isso é mais uma prova de como a educação tem que dar essa mudada, tem que dar essa virada aí, justamente porque a escola, eu acho que não é mais somente português, matemática, geografia, essas coisas. Não. É ensinar a viver mesmo. Né? O autoconhecimento é a chave para tudo, né? Eu gosto muito do Eneagrama, eu até uso nos atendimentos o Eneagrama. E o Eneagrama, ele é baseado nisso, conhecer quais são os nossos pontos fortes e os fracos também, porque às vezes vai precisar desenvolver alguma coisa, né? Uma pessoa que tem um determinado trabalho, mas não gosta de planilha, não gosta de fazer conta, tá, desculpa, mas vai ter que fazer, né? Se não pode pagar alguém para fazer, tem que fazer. E até falando então, consegue desenvolver. No método que eu passei para eles, que é o método sonhar, né? Que aqui eles falam que é o que significa o sonho,
organização, necessidade, e fala aí mesmo. Habilidade, o H Se deve você ser não habilidade. tem, você tem que desenvolver. Tem que desenvolver. Algumas coisas vai ter que desenvolver. Mas Então, sabendo qual que é a maior aptidão, já facilita muito a vida. E essa daqui foi minha última aula no 7º ano. Às vezes preciso entrar na sala. Teve uma prova que foi, nossa, foram mal, vamos desabafar. Então, eu pego, a gente meio que serve de psicólogo lá também. Sim. Vamos conversar. Sempre tentando trazer pro tema. Dentro do tema. Mas, às vezes, eu preciso dar uma parada e ouvir eles, porque eles precisam falar, eles precisam se expressar. E precisam ver, assim, que eles têm um sonho dentro deles. E é buscando o certo. Sim. Então, assim, tem Com gente orientação. com orientação. Porque hoje as crianças, quantos adolescentes que a gente vê lá com 18, 19, 20 anos, 30 anos e não sabe nem o que fazer. Tá fazendo vestibular de alguma coisa ainda, mora na casa dos pais. E é difícil. Mas não tem. Mas tem. Não que vai chegar porque fez, vai chegar com 18 anos, vai saber o que quer, não, mas você vai ter uma orientação. Muitos ali já falam, não, eu quero ser arquiteto. Exatamente, eu acho que tem médica. tem alguns que já vêm mais prontinhos, outros têm que desenvolver. Tem algum caso de algum aluno que se descobriu em alguma coisa nessas aulas de empreendedorismo? Olha, como nós estamos com o 7º ano agora, que vai depois 8º e 9º, então ainda não temos. Mas hoje eu fiquei sabendo que uma aluna minha lá, antes de eu ter a escola, se tornou professora. Então, assim... Foi uma inspiração. Hoje eu fiquei sabendo. E eu acho que é mais... eles abrem mais a cabeça para o que querem, né? Mas eu acho que o mais importante nisso não é nem chegar lá com 18 anos e falar, eu quero ser, sei lá, professor, médico, é eles se autoconhecerem. Então, hoje a minha preocupação com os nossos alunos é isso, porque eles muitas vezes não sabem os limites dele e eles não sabem o que eles podem a mais. Sim, eu vejo assim que a gente está numa fase de transição. Nem o ideal que eu tive, né, a minha geração que apanhava, eram uns castigos diferentão, assim. E aí depois veio a minha geração, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Aí não pode falar nada, a psicologia positiva, ótimo, mas aí não pode falar não. Então, eu percebo um desequilíbrio nas duas. A minha reprimiu muito, essa reprimiu nada. Então, tem que juntar um pouquinho de cada uma dessas duas, né? A hora que, não sei se nessa geração ou na próxima, que a gente tiver esse equilíbrio, onde o pai diga não, que tem que não é não, acabou, né? Porque eu vi um exemplo de uma professora esses dias sobre trauma. A criança não pode mais ser traumatizada, né? O trauma, o que é? Quando você planta numa árvore, você às vezes não tem que colocar um graveto, sei lá, um pauzinho, alguma coisa aqui e amarrar para crescer reto. Isso é trauma. Então, você amarrou algo aqui para aquela árvore crescer retinha. Você fala um não, que é para o indivíduo. A ideia é sempre que as pessoas vão para cima, que evoluam. Então, às vezes, um não precisa... esse negócio de todo mundo joga bola e não tem mais... Quem ganha, quem perde. Não tem quem ganha, quem perde. Todo mundo ganha troféu. Não, tá errado. Teve um que se dedicou mais e teve um que tem mais habilidade que o outro. O que eu acho super legal nesse projeto de vocês, nessa aula, é porque quem tem habilidade para matemática pode ajudar o amigo que tem bastante habilidade no beach tênis, por exemplo. E o do beach, que faz o beach, não consegue matemática. E tá tudo certo isso. Não é dificuldade. É um que tem mais habilidade nessa matéria, o outro tem menos naquela, e um ajuda o outro. Não é defeito de ninguém, né? Não. É algo natural que nós trazemos em nós. Eu não conseguiria ser professora, eu ia lá, entendeu? E tem quem é ótimo professor. Eu também pego um pouco dessa questão do OP, né, com eles na aula de inglês, porque eu acho que todo mundo sabe que a aula de inglês, para muitas pessoas, é muito frustrante, porque é uma coisa difícil. Aí pega e fala assim, eu não vou saber falar, então eu não vou querer aprender. E é isso que eu levo muito pra dentro de sala. Eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu aprendo escrevendo e aprendo lendo. Só que tem aquele que aprende ouvindo, tem aquele que aprende escrevendo. E cada você tem o seu se jeito, conhecer, né? Conhecer o seu limite, conhecer seus pontos fracos e os seus pontos fortes, pra você poder trabalhar isso dentro de você de uma forma positiva. Então eu falo assim,
Então, eles gostam de trabalhar com jogos. Isso é uma coisa muito legal que a gente dá a tela. A gente tem o Kahoot que a gente usa. Então, hoje na aula, eu monto uma aula através de jogos, eu coloco lá para eles jogarem um quebra-cabeça de palavras. É uma coisa que memoriza. Não, hoje nós vamos trabalhar uma música. Então, eu até tava trabalhando com eles, acho que era Present Progressive esses dias, e tem uma música do Shawn Mendes que eu escuto que trabalha muito isso, acho que é dele. Então, não, teacher, traz pra gente. Não, beleza. Vamos no finalzinho da aula, eu vou trazer, a gente traduz a letra inteira e vai utilizando, então cada um vai aprendendo de uma forma. Então, a tela, igual você tinha perguntado, por que foi bom pra aula de inglês, é isso. Porque a gente consegue trabalhar o ponto de todos. Então, pega um tema, vai trabalhando de diversas formas e todo mundo aprende junto. Eu fiquei apaixonada pela tela. Eu vou lá, eu prometo. Gente, planos para o futuro, para aquarela. O que vocês vão fazer? Quais são os novos projetos? Esse já é um passo. Eu estou perguntando algo. Vocês acabaram de dar um passo. Eu estou querendo saber do próximo. Bom, a gente sempre tenta andar conforme tá vindo aí a nossa geração, né? Uhum. Para o ano que vem, nós temos os planos de colocar as telas em outras salas, né? E o que vim, nós somos muito abertas a isso, a mudanças, ao que é melhor. Apareceu algo novo, vamos tentar adequar a nossa realidade, né? Então, nós estamos com um espaço novo agora de quadra. Todo ano a gente gosta de uma reforminha, então... Tem que fazer, né? Nós estamos assim... Eu acho que isso inspira, inclusive, né? É gostoso, né? É gostoso, dá uma energia nova. Eu acho que é tentar ir junto com essa geração, sempre trazendo o benefício para eles e mostrando que dá sim para viver num mundo desse que nós estamos. Uhum. Que não tem volta mais, a tecnologia, a não. inteligência artificial. Isso aí não tem volta mais, a gente não vai voltar. Nós temos que ensinar eles a usarem isso a favor deles, Sim. não até outras coisas, né? Abrindo uma brecha para falar aqui, né? Que eu sou suspeita para falar isso, mas quando eu penso nessa questão dos planos futuros para a escola, vem muito da essência das duas. Eu acho isso muito lindo. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou filha, sou afilhada, mas elas sempre pensam no melhor para as crianças. A gente vê a escola e as crianças como a nossa família. Então, o plano é sempre melhorar e sempre dar para eles o melhor. Então, agora é a tela, mas para frente, o que vai ser o melhor? O que vai ser melhor para os professores? O que vai ser melhor para as crianças aprenderem? Então, eu acho que o nosso plano é sempre seguir, sempre ter e dar o melhor para as nossas crianças, para as famílias, para os professores. Eu acho que é muito isso bonitinho. A nossa visão como escola. É um legado mesmo. Chega a emocionar, né? Da sua avó, de vocês, da Duda, e ela tendo toda essa admiração pelo trabalho de vocês. Que bonitinho! Adorei. É gostoso saber que ela tem essa mesma paixão que nós temos, né? Eu sou suspeita, porque eu amo muito a educação, né? Hoje tem pouco professor, né? Tá faltando professor. Cada dia é mais difícil. Porque justamente por causa desses desafios. Quem sabe, né? Quiçá esse novo modo de ensinar não inspire outros profissionais a irem para a educação, que né? Eu escuto dos meus alunos do 6º ano. Eu não seria professora, tia, porque você tem uma paciência. Deus me livre. Paciência. Então, gente, vamos pensar que a gente Paciência. precisa que vocês sejam professores também. Sim. Né? Então, assim, eles sabem o quanto tá difícil. E eles que são os alunos, né? Mas eu acho que... Eles percebem. Não sei como você aguenta a gente, professora do céu. Né? Mas eu acho que... É dom divino isso. Eu ia falar, acho que é mais dom. E cada um tem o seu dom, né? E eu falo para eles, todos passaram pelas mãos de um professor. Pela hierarquia do universo, o professor está em 3º lugar. Só perde para Deus e para os pais. Pela hierarquia do universo, primeiro Deus, 2º lugar os nossos pais que nos deram a vida, Deus criador de todas as coisas, né? Uhum. Nosso criador e criador de todas as coisas, nossos pais que nos deram a vida, que é o nosso bem maior, e os professores. Porque abaixo disso, todo mundo precisa de professor. Aí depois dos professores vêm os médicos, que salvam as nossas vidas, né? Mas mesmo os médicos tiveram um professor. Então, a profissão professor tá lá em 3º lugar. Professor, todo mundo, né? O professor
tem um impacto na vida de todo mundo de forma Quem não positiva, de forma quem não negativa. tem professor ou uma professora, eu tenho vários que eu lembro desde o primário, a minha primeira professora, tia Lola, que ensinou eu a fazer o azinho redondinho, que bonitinho, eu lembro, às vezes encontro, e vários outros professores. Então, o professor é um indivíduo que marca profundamente E ver que a gente a está nossa vida, no né? caminho certo, nós trabalhamos com período integral e muitos não ficam, como alguns ficam, né? Os que não ficam integral, as mães ligam. Pode ficar aí na escola. Eu não sei o que tem aí que gosta tanto de ficar. Que Então, gosta assim, tanto de ficar. é o almoço, mas é essa conexão que nós temos, né? De saber que cada aluno que está lá na escola, saber o nome, às vezes saber o que tem, o porquê que está diferente. Então, a gente tem esse olhar, né? Nós da escola temos esse olhar para cada criança que E é um entra lá. olhar maior parte do tempo, Sim. porque o tempo que eles estão lá, se ficam o dia inteiro, o tempo todo estão sendo cuidados. Vão para Das casa, 7 às 6, né? vão para casa e às vezes logo janta e já vai dormir. Então tem muito mais interação com vocês do que muitas vezes a própria É família, um né? olhar dentro e fora de sala, né? Você saber que o aluno. Tem questão de prova, foi mal na prova porque não estudou, ou porque tá passando por um problema em casa, então, ou qualquer outra coisa, você tem que acolher. Tá ali. É um trabalho muito bonito, muito bonito. Parabéns para vocês, adorei conhecer essa história. Adorei, achei muito bonitinho a Duda aqui Obrigada. tão felizinha e tão inspirada por vocês, né? Então, é prova que vocês estão fazendo, com certeza, um belíssimo trabalho. Esses 20 anos, parabéns por esses 20 anos. Que venham mais 20. Daí a Duda vai estar... Assumir. Aí vai Maria. ser a bisneta... Você é a Sou bisneta, né? da Avó Maria. Da Vó Maria. Ave Maria. Vó Aham. Maria, Juliana, Duda, daí vai ser seus filhos. Eu acho que pode passar, acho que nunca falei isso pra elas, mas eu acho que pode passar geração por geração. Pretendo continuar e ter um filho que siga, mas eu acho que não vai ter ninguém comparado a elas, porque eu falo só nos bastidores da gente ver Ganharam a semana. Fala, ganharam a semana aqui. do quão é difícil, né? Hoje Você em dia percebe a o mundo... dificuldade Nossa, delas. e assim, eu falo, minha mãe tava comigo, a tia Dani abandonar tudo e construiu uma escola, e hoje, e passou pela pandemia, que foi uma coisa muito complicada. Verdade. E tá de verdade. pé hoje, e assim, não é a questão de trabalhar por dinheiro, elas trabalham porque amam lá. Uhum. E a gente É tá lá uma, porque é uma história ama. de amor mesmo, de Exatamente. dedicação. Uma paixão pela escola, uma paixão pela educação. Às vezes você acorda num mau dia e fala, ai meu Deus. Aí chega a criança, dá um abraço e fala, tia, te amo, pronto. Ganhou. Já, Pronto, já ganha a semana. já Até tá tudo ótimo. tava vendo vendo um vídeo esses dias na internet, achei engraçado, falou assim, porque eu tô saindo com tal pessoa, a pessoa não fala, mas meu aluno já me chamou de linda, maravilhosa, da professora mais perfeita, falou assim, e chega até... Quer mais o quê, Quer né? mais o quê? A gente Quer ganha mais o o quê? dia, né? Já ganhou. É muito bom. E nesses 20 anos a gente teve muitos desafios, muito. Eu imagino. Pensamos muitas vezes em, não vamos mais. Deu mas pra mim, não assim, quero mais brincar disso. Mas o final do ano passado nós tivemos uma feira e eu falei que tem uma música do Frei Gilson que fala que quando sonha de Deus ninguém destruirá, né? E a gente tem a certeza que a aquarela é um sonho de Deus nas nossas vidas. E ele não disse que a gente não ia ter problemas, né? Não. Ele falou que a gente ia ter Tanto que fala lá infortúnios, que ia vai ter... vir as provações. Viriam provações e tá tudo bem, tá certo. Faz parte da evolução, da nossa evolução aqui, né? Então a gente Como filhos acredita de Deus. que, como aquarela, a gente vai fazer a diferença na vida de alguns alunos, né? Isso que a gente. Pela Demais. constelação familiar, eu acho lindo, que eu falei dessa hierarquia, eu aprendi isso nas constelações familiares. Não tem como quantificar, não tem como colocar preço no trabalho de um professor. Por isso que ele está em terceiro lugar. Porque como que você vai medir um aluno que vai sair lá da tua escola e vai trabalhar e vai ser médico ou vai ser qualquer tipo de profissão, tudo que ele vai ganhar em termos monetários na vida, né, exercendo essa profissão, sabendo que você fez parte de tudo isso, e como que ele vai, como que você vai medir em termos de ser humano, né, do que vai reverberar o ensino de um professor na vida de um aluno. Não tem como quantificar isso. Por isso que o professor tem que ter consciência que o que ele recebe como professor é dinheiro,
né, para ter uma vida lá digna, pagar as contas e tal, mas que o pagamento, de fato, não é nesse plano aqui, não. Não é por aqui que vocês vão receber. É a história de mandar tijolinho. Pensa numa casa bonita que vocês estão fazendo lá pro céu. Se vocês estão mandando... Então, não, todos estamos, né? Mandando tijolinho para construir a nossa casa lá no céu, de vocês, pensa numa casona bonita. Que vai ser. Parabéns, meninas, parabéns. Eu desejo muito, muito sucesso para vocês. Duda, continua, porque é perceptível a paixão que você tem e só vai. Então, muito obrigada por vocês terem vindo, por conversado aqui com a gente e falado dessa história tão bonita. Muito obrigada. Gente, é uma história que vai se tornar cada vez mais bonita, né? Mais bonita Passar e mais pra tecnológica, gerações aí. dinâmica, maravilhosa. Adorei. Então, gente, ó, assim como na canção Aquarela, onde um simples traço pode ganhar vida e se transformar em um mundo inteiro, a Escola Aquarela de Rolândia sempre pintou o futuro de seus alunos, com cores de criatividade e cuidado. Hoje, nessa nova fase tecnológica, as telas e recursos digitais se somam ao afeto e à dedicação de sempre, ampliando as possibilidades e mostrando que a imaginação, quando encontra a tecnologia, pode levar o aprendizado muito além do horizonte. Que a história da Dani e da Juliana e da Duda, que também já faz parte dessa história, inspire você a acreditar em sonhos, tá? Então, quando regados, nossos sonhos, quando regados com amor e com dedicação, viram um legado. E a Duda está aqui, é prova disso. Da avó Maria, da Ju, da Dani, da Duda. É um legado que está ficando para o mundo com a história da Escola Aquarela. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Compartilhem esse vídeo com pessoas que são apaixonadas pela educação. Se inscrevam no canal e até o próximo episódio. Muito obrigada.